Olá, boa tarde, eu sou Nana Cipora e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma reflexão sobre a falta. Em geral, a falta é uma das inspirações destrutivas que faz com que a gente se afaste da nossa capacidade de realização. E é muito comum que quando a gente está num processo de criação, né, e isso, como sempre eu tenho falado aqui, isso pode ser um processo de criação artístico, ou se você está em um processo de criação acadêmico, ou vamos supor que você está em um processo de criação relacional, enfim, seja qual for a área da sua vida, quando a gente está em um processo de criação, né, quando a gente está desenvolvendo uma jornada autêntica na nossa vida, é muito comum que a gente se depare com essa inspiração destrutiva. E é por isso que a gente tem que olhar para ela, né, e aprender cada vez mais a olhar para ela com muita atenção, né, com muita consciência, com muita clareza, porque é a forma como a gente lida com as forças destrutivas que surgem no nosso caminho que serão determinantes para a nossa capacidade de realização ou não dos nossos sonhos, né? De materialização dos nossos objetivos, das nossas emanações. Em geral, a falta, como que ela atua, né? Ela é uma inspiração destrutiva que surge como fruto também do caos e do vazio, como eu falei com vocês, né, na semana passada sobre a expectativa. E de que forma que ela atua, né? Ela acaba sendo um recurso de escassez. Então, se você observar, toda vez que a gente, por exemplo, a gente pensa em realizar alguma coisa e a gente olha, né, para essa possibilidade, a gente avalia dentro da gente, né, a possibilidade de materialização de um sonho, de um desejo, e você tá nesse processo e entra, né, entrecorta esse pensamento, esse sentimento de que você é capaz de realizar, uma sensação de que você precisa de algo, né, e aí você começa a lançar nesse algo que falta a sua energia. Então vamos supor que você queira, por exemplo, escrever um livro, né? Eu vou pegar esse exemplo. E aí você, né, tem esse desejo dentro de si, mas você começa a perceber que nesse momento da sua vida você não tem, por exemplo, tempo, né? Bom, isso pode ser um recurso do seu ego para tirar você do seu objetivo de realização, né? É importante que a gente tenha muita clareza que, é claro, para que qualquer coisa amadureça, a gente precisa respeitar a organicidade dessa coisa, ou seja, o tempo dela amadurecer, né, organicamente. E não tem como a gente querer passar por cima de algumas etapas, mas muitas vezes a gente se encontra na nossa vida em defasagem em relação às coisas que a gente pode realizar, não por conta do tempo orgânico das coisas, mas sim porque a gente tem, né, um conjunto de forças, de inspirações internas que são destrutivas e que nos afetam sem que a gente perceba. E principalmente porque a gente não sabe qual é o mecanismo dessas forças, ou seja, como que elas atuam dentro da gente. Então, o tempo natural das coisas vai passando, né? E esse diálogo interno promovido pelas forças destrutivas, ele vai aumentando, você não toma consciência sobre isso e quando você vê, você não realizou aquilo que você desejava, né? Grande parte das nossas frustrações nesse sentido de não realização, elas estão na nossa mão resolver. E isso é muito importante que a gente tome cada vez mais consciência e que a gente tenha cada vez mais propriedade disso. Porque enquanto a gente achar que está faltando algo fora da gente e é por isso que as coisas não estão acontecendo, a gente não vai conseguir avançar. E isso vai gerar em nós um sentimento de frustração contínua. E essa frustração, junto, né,
com essa inspiração destrutiva cotidiana, ela vai drenando a nossa energia de realização, ela vai sugando a energia do que a gente chama de árvore da vida, né? Qual é a saúde da nossa árvore da vida? Que a gente seja capaz de, o tempo todo na nossa vida, realizar um ciclo de emanações, criações, formações e manifestações. E a partir do momento que eu manifesto algo que foi emanado, né, qualquer que tenha sido o desejo em qualquer área da minha vida, eu preciso retornar a uma emanação para que eu não me aprisione na manifestação, para que eu não morra a partir do momento que eu realizei algo, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na manifestação, né? Aqui a gente está falando da criação, que é justamente onde, em geral, a gente sente a falta. Por quê? Porque a criação é o momento em que eu tenho que olhar para os recursos que eu tenho disponíveis para mim e observar o que eu posso fazer com o que eu tenho na mão. Se a falta estiver, né, articulando o meu pensamento, né, estiver moldando o meu diálogo interno, eu não vou conseguir olhar com lucidez para aquilo que eu já tenho disponível. Então, o convite, né, que eu faço para você hoje, a reflexão que eu te proponho hoje é a seguinte: observe os recursos que você tem na mão e observe esses recursos não apenas contando com os recursos materiais, né? Ou seja, dinheiro, né? Coisas manifestadas. Conte principalmente com os recursos imateriais, aquilo que você não vê, ou seja, os seus valores, o que você está capaz, né? O que você é capaz de realizar, as suas habilidades, quem você é, a sua história. Compute tudo isso. Compute tudo que você conquistou intelectualmente, sensivelmente, não apenas materialmente, mas também dentro desses outros campos da sua vida. E reúna tudo isso e avalie, né, intimamente o que você é capaz de criar. No momento em que você realmente olha para tudo isso, tirando as cascas da falta e da escassez. Esse é o meu recado. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Um abraço para você e até mais.